Se você tem um SaaS e ainda não utiliza o PostHog, você literalmente está perdendo tempo e dinheiro para entender todas as suas métricas, né? O PostHog reúne ali milhares de tools dentro de uma única plataforma para te ajudar a entender os dados. Por exemplo, eles têm um baita Analytics, né? Literalmente tipo um Google Analytics, só que o legal deles é que você consegue integrar isso com todas as outras ferramentas dele. Por exemplo, você traqueia ali as suas UTMs e consegue criar funis personalizados para cada campanha que você criar. Então, se você estiver rodando uma campanha no Facebook, uma no Instagram, uma no Reddit, você consegue criar um funil específico para cada canal e mensurar quanto que tá o seu custo de aquisição ali por cada canal, por cada campanha, etc. Eles também têm ferramenta de gravar a sessão, então você vai conseguir ali assistir a tela do seu usuário, né, para entender, pô, os usuários estão passando do onboarding ou não, pô, os meus usuários não passam do onboarding, o que tá acontecendo? Você consegue assistir as sessions, né, e entender as dificuldades do seu cliente. Você consegue criar formulários de NPS, SAT, etc. Você consegue também conectar, né, as suas redes, como eu falei, o Facebook, o Reddit, etc, para você puxar a informação de cada campanha, quantas views está tendo, quantas impressões está tendo, quantas pessoas clicam no seu anúncio. Então você vai ter ali os detalhes, né, muito precisos. Você consegue também conectar o seu Stripe, né, para você criar ali os gráficos, para você entender quanto de churn você está tendo, quanto você está crescendo mês a mês. E o melhor de tudo isso, né, é que é realmente tudo integrado numa única plataforma. O PostHog é uma ferramenta que mudou a minha vida. Quando eu comecei a utilizar o PostHog de verdade, do jeito certo, isso realmente mudou a minha vida, porque agora eu consigo entender, né, o que tá acontecendo dentro do meu SaaS, o que não tá rolando, né, o que o pessoal tá sentindo falta, o que eles estão tendo com dificuldade. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para explicar para você passo a passo, né, bem profundamente aí, como que você pode implementar isso dentro do seu SaaS. E o melhor de tudo isso é que o PostHog tem um free tier muito generoso, né? Eu mesmo não pago nada no free tier do PostHog e eu já tenho muitos e muitos usuários na minha plataforma. Quando vem uma cobrança ali, vem 50 centavos, vem $1, é uma mixaria. Então vale muito a pena para você que está começando, pois são dados muito valiosos para você entender o seu usuário e crescer o seu produto. Beleza? Bora pro vídeo, porque hoje é sem enrolação. E esse aqui é o site do PostHog. Como vocês podem ver, né, eles têm um layout ali meio peculiar, né, meio simulando aqui uma área de trabalho, sei lá, do Windows 95, 98, né? É um design muito peculiar, mas que funciona muito bem. Isso é o que importa. O bannerzinho dele aqui de cookies, né, bem legal. E aqui, né, ó, olha que legal essa página de pricing deles, né? Lembra desses softwares instalados que tinha antigamente, né? Muito legal. E eles têm esses dois, né, esses dois planos aqui, que é o Free, como eu falei pra vocês, ou esse Pay As You Go, que é o que eu tô usando no momento, onde você passa o cartão de crédito ali, você tem uma quantidade X por mês para utilizar gratuitamente, e só se você exceder, né, essa quantidade é que você paga. Por isso que eu falei que pago ali às vezes 50 centavos, às vezes $1. É realmente muito barato e vale muito a pena, beleza? Recomendo vocês darem uma olhada aqui no site deles, porque realmente eles têm muita e muita feature. Vou deixar tudo aqui na descrição para você, beleza? Bom, bora pro sistema para vocês entenderem como que funciona o PostHog. Eu tenho aqui já algumas telas abertas, mas eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona para você instalar o PostHog dentro aí da sua aplicação. Basicamente, você vai precisar instalar esse código aqui JavaScript dentro da sua plataforma, né? E eles têm várias libs também depois para React, para Node, para PHP, enfim, todas as SDKs que você pensar, eles têm, tá? Então não se preocupe com isso. Mas basicamente, essa SDK aqui vai te dar acesso a todas as ferramentas que ele tem. Você vai instalar esse código aqui na sua aplicação e você vai ter acesso a todos os produtos deles, beleza? E vamos dar um overview rápido aqui sobre o que eles têm e depois eu me aprofundo um pouco mais em cada feature para explicar aí e também falar, né, o que eu acho que vale a pena você focar no início, o que não vale a pena. Beleza? Ó, pra quem é do mundo aí de JavaScript, né, TypeScript, React, esse tipo de coisa, cara, eles têm até um error tracking. Você não precisa mais usar um Sentry da vida, né? Você pode literalmente usar o PostHog para traquear os seus erros de front-end. Isso aqui realmente é fantástico. Olha aqui, ó, eu tive alguns erros aqui há 13 dias atrás na nossa aplicação e ele traqueou. Aí eu venho aqui, vejo o que aconteceu e arrumo. Isso aqui já é uma mão na roda muito legal, porque você não precisa
ficar pagando várias ferramentas e você consegue centralizar tudo junto. Outra ferramenta muito legal que eu gosto, né, é esse Rate Map, onde você coloca o seu site, né, você vai ter aqui a URL que você quer fazer o Rate Map e ele vai colocar os pontos ali onde as pessoas estão mais clicando, né? No meu caso aqui não está aparecendo porque eu ativei o Rate Map recentemente, então ainda não tenho dados suficientes no SendKit, mas ele vai aparecer para você aqui os pontos, né, o mapa de calor onde as pessoas estão mais clicando. Nossa, só isso aqui já é fundamental para você entender, né, o seu site, a sua home, a sua página de planos e preços, né, para ver onde a galera tá clicando e tal. Então, isso aqui realmente é fantástico, ajuda muito, muito, muito. É que como a gente tem muitas ferramentas aqui, eu acabei esquecendo de ativar o Rate Map no SendKit, né? E também o site é super novo, tem 40 dias que tá no ar. Essa parte aqui também de formulários é muito legal para você entender o seu cliente. Por exemplo, você pode criar aqui um formulário de NPS, né? E aí você configura tudo aqui direitinho. Como você já instalou o JavaScript que eu mostrei lá atrás, basta você ativar e você já tem uma campanha de NPS rodando aí para os seus clientes, sem precisar contratar mais um software, instalar mais um JavaScript, aquela coisa que a gente sabe que é chato pra cacete. Então essa é uma das funcionalidades mais legais aqui do PostHog, beleza? E agora vamos para uma das ferramentas que eu mais gosto aqui no PostHog, eu acho que é a minha favorita no PostHog, que é o Web Analytics. Basicamente ele é uma alternativa ao Google Analytics, né? Só que o que é legal aqui dessa ferramenta é que ela é totalmente integrada com as outras ferramentas do PostHog. Isso aqui que é bem legal. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, aqui eu peguei os últimos 30 dias do SendKit, esse aqui é o Analytics real dele. Você pode ver que teve um pico de acesso aqui no dia 24 e depois dropou. Basicamente aqui, ó, o nosso gráfico, né, de acessos está muito baixo. Por quê? Aqui a gente desligou a campanha do Reds, aquela campanha basicamente morreu, que a gente estava testando e não estava mais virando. Então a gente decidiu parar a campanha. E agora a gente está voltando com a campanha. Então, o que eu poderia fazer aqui para identificar isso aqui, né? Eu poderia simplesmente criar um notation aqui. Eu poderia falar o seguinte: turn off Reddit campaign. E aí eu tenho um marco aqui, então eu já sei que nesse dia a gente desligou as campanhas do Red, por isso que deu um downside aqui tão acentuado, né? Outra coisa que é legal aqui também, você consegue traquear as visitas, as views, o bounce rate de cada página. Você também consegue assistir, ó, através desse botão aqui, as sessões dos usuários, né, nessa determinada página. Isso aqui é bem legal mesmo. Outra coisa que eu gosto bastante é de clicar aqui no Referral Domain. Então, eu consigo ver da onde que a maioria dos meus usuários estão vindo. Ó, você pode ver que bastante usuários nossos vêm através do Reddit, do Twitter, aqui também é Reddit e Google. Ó, já tem algum tráfego começando a rolar aqui a partir do Google. YouTube também, né, que eu soltei o vídeo do SendKit mostrando, né, como que fazia uma campanha de automação de marketing com o SendKit. Ó, tivemos aqui 23 pessoas que clicaram no nosso vídeo lá do YouTube e acessaram a plataforma, né? A gente tem aqui algum tráfego do Instagram, o Changelogify também, eu coloquei um banner lá no Changelogify para as pessoas conhecerem o SendKit através do Changelogify, então tá vindo o tráfego de lá também. A gente consegue traquear aqui se é mobile, se é desktop, se é tablet, e tudo isso de uma forma muito fácil de entender. Qualquer pessoa consegue entender esse dashboard aqui, muito diferente, né, do tradicional Google Analytics, que infelizmente, né, ficou tão complexo de se mexer, uma coisa que não precisava. Aqui também a gente tem um mapinha, ó, para ver da onde que o nosso tráfego tá vindo, ó. Pode ver que o Brasil tá disparado aqui pra gente, mas Estados Unidos não tá atrás, Canadá também, temos mais um pouco de México aqui e já tem um tráfego ali pela Europa, pela Ásia também. Isso aqui é bem legal mesmo. Outras coisas que a gente pode fazer também para campanhas, isso aqui é bem legal quando você tá rodando as campanhas, né, no Reddit, no YouTube, Twitter, você pode colocar as UTMs, né, e aí você traquear, que é bem legal. Olha isso, ó, a campanha do Reddit trouxe 870 visitantes para o nosso site. Substack 2, aqui são alguns testes que eu fiz, tá vendo? Per list, mas você consegue traquear. Isso aqui é muito importante, porque depois a gente vai conectar, né, o nosso Reddit Ads dentro aqui do PostHog e aí a gente consegue puxar quanto que tá o CPC, quanto que tá a impressão por milhar, quanto tá cada lead que realmente vira um cliente dentro da nossa plataforma. Então, isso aqui é muito rico para quem tá rodando SaaS. Vamos agora para aquelas gravações que eu falei para vocês que dava pra gente ver os nossos usuários, né, usando a plataforma.
Aqui eu escondi os usuários para vocês não poderem ver, né, as pessoas, obviamente, por questões de privacidade, mas esse usuário aqui sou eu testando a plataforma. Então não tem problema nenhum eu mostrar esse dado para vocês. Ó, olha que legal, tem um vídeo aqui de 43 minutos, obviamente que ele deve pular as partes que eu fico inativo, né? Mas ele tá mostrando eu clicando ali nas métricas, aí ele pulou a parte de inativo, ó, ele tá correndo, ó, correndo, ele vai direto para lá, ó. Aí ele já tá vendo aqui, ó, aí ó, olha que legal, é o meu mouse, né, que tá passando pela tela. E com isso, né, você consegue entender, por exemplo, se o onboarding da tua plataforma tá legal, se os usuários estão clicando, se eles estão dropando, né, se eles estão saindo e não fazendo nada. É dessa forma que você vai entender se o seu produto tá sendo útil para alguém ou não. Você vai assistir, literalmente, né, a gravação da tela do seu cliente. Isso aqui é uma das features mais valiosas desse produto, porque você consegue realmente entender de verdade, né? Você tá vendo, cara, é como se você tivesse sentado do lado dele, né, no computador e vendo ele fazer as coisas. E muita gente ignora essa feature aqui, mas ela é muito, muito valiosa. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, da feature de Marketing Analytics do PostHog. Essa feature aqui é muito legal, eu curto demais. Por quê? Eu já conectei aqui, ó, você pode ver a minha conta do Reddit, né? Aqui seria a conta de ads do Reddit, como se fosse a Business Manager do Facebook, tá? Para vocês entenderem. Mas você pode conectar inúmeras fontes aqui, ó. Você pode conectar Google Ads, LinkedIn, Meta, TikTok, Bing, etc. E o que é legal? Porque eles vão puxar suas informações, né, das suas campanhas dessas redes sociais, e aí você vai conseguir ter informações muito mais fáceis para você entender. Por exemplo, aqui, nessa campanha que a gente testou, né, do Reddit, a gente gastou aí aproximadamente $44, a gente teve aproximadamente 1.000 cliques, 50.000 impressões. Ele tá marcando aqui que a gente não teve nenhum usuário cadastrado, mas a gente teve, vou explicar para vocês. Depois de um tempo só que eu percebi que eu não estava traqueando esses usuários cadastrados. E aí eu vou mostrar para vocês também como que eu fiz, o hackzinho que eu fiz. Como que eu resolvi isso? Vou entrar aqui já para falar para vocês. Quando o usuário entrava no nosso site, né, tava rolando um bug, na verdade, né, que não estava salvando o UTM desse usuário. Por isso que não tá marcando que veio do Red. Mas ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês analisarem, ó, vou ter deixado no claro aqui. Lá embaixo você tá vendo que a URL tá app.sendkit.dev/register, mas não tem nada aqui de UTM. Então eu não sei de onde esse cara tá vindo, né? Porque literalmente eu acessei direto, eu não vim através de nenhuma campanha, né? Mas se eu acessar dessa forma aqui, ó, UTM, eu vou colocar aqui Paulo Test, e aí eu vou pôr UTM Source, e aí eu vou colocar aqui YouTube. Depois que eu fiz isso, agora quando todo mundo acessa, né, o nosso site via UTM, com os UTMs, né, das campanhas, agora se eu passar o mouse, ó, você pode ver lá embaixo, eu já estou salvando o UTM Source, né? Ah, aqui tá errado. É UTM, aqui seria o UTM, vou colocar Medium, que vai ser... vou colocar Paulo Teste, tá, tudo bem. Ó, coloquei UTM Medium, Paulo Teste e UTM Source YouTube. Agora, se você olhar lá embaixo, ó, vou lá para você ver melhor. Eu já tô salvando a UTM Source e o UTM Medium desse cara. Tanto para YouTube, aliás, tanto para Google, quanto para Apple, quanto cadastro por e-mail. Isso é muito importante que você saiba salvar e traquear isso para quando for cadastro via rede social. Principalmente se o usuário é redirecionado, né, para rede social e volta, você pode perder esse traqueamento. E isso é muito importante que você consiga traquear. O que eu fiz? Quando o usuário acessa, né, essa URL com parâmetros, eu estou salvando no local storage do usuário. Então, quando ele for para outras páginas, etc., por exemplo, ele vem aqui para pricing, perdeu as UTMs da URL, como vocês podem ver, não tem mais nada. Mas se ele passar o mouse, ó, continua com as mesmas UTMs desse usuário. Inclusive, eu tá passando mais uma ali, que seria um ref, né, que é o plano que ele tá escolhendo. Eu tenho uma página aqui, que esse aqui que é o pulo do gato. Esse aqui é o segredo dos segredos, tá? Quando alguém se cadastra, eu tenho essa página aqui de success depois do cadastro, que é o seguinte, é uma página que dura 5 segundos e mostra assim, setting up your account, e tem um loadingzinho. Depois de 5 segundos eu redireciono o usuário para onboarding. Nesses 5 segundos é onde eu tô disparando o evento para o PostHog, é onde eu tô carregando os pixels ali do Reddit, do X, da Meta, do Google. Essa tela de sucesso é o pulo do gato para você poder traquear os seus usuários da forma correta e não perder nenhuma informação, entendeu? Beleza, vamos voltar lá pro PostHog. Então é por isso que infelizmente aqui, ó, esse user sign up está 0, mas isso já foi corrigido, né? A gente já arrumou e a gente tá
começando a rodar uma nova campanha hoje. Vamos ver como vai rolar aí essa campanha durante a semana. A impressão que eu tive do Red foi que tem bastante clique, bastante impressão, mas a qualidade dos leads não é tão boa. Mas também pode ser que o meu criativo, né, não estava dos melhores. A gente subiu um novo, vamos testar. Beleza, vamos passar por mais ferramentas aqui do PostHog, porque, cara, eu não mostrei nada ainda pra vocês. Nada. Tem muita coisa bacana ainda aqui pra você fazer. Vamos lá. Coisas que são muito úteis. Feature flag. Você consegue criar feature flag, né, para os seus usuários dentro da plataforma. Ah, Paulo, o que é feature flag? Feature flag, por exemplo, é quando você tem 2 planos e aí, por exemplo, você quer disponibilizar automação de e-mail, né, e-mail marketing, esse tipo de coisa, só para quem está no plano mais caro. Então, a feature flag de automação de e-mail, de automação de marketing, vai estar ativada, né, no plano mais caro. Então, você consegue fazer essas feature flags aí para diferenciação de planos. Mas também isso serve para quando você quer fazer experimentos. Por exemplo, você pode criar aqui experimentos usando feature flags, calma que eu vou explicar, que é o seguinte: quando o usuário entra na sua home, eu tenho aqui, né, esse texto: e-mail API e marketing platform built for developers, marketing e AI agents. Eu posso fazer uns testes AB aqui, então eu posso criar 2 ou 3 variações desse mesmo texto aqui da minha home. Então cada feature flag vai ser uma variação do texto da minha home, entendeu? E aí você pode colocar lá a porcentagem. Ah, se eu tenho 3 variações, eu tenho 33,33% de chance de aparecer a frase A, a frase B ou a frase C, entendeu? É literalmente um teste AB. Você consegue utilizar feature flags para teste AB também, além de fazer as features ali, né, de cada plano. Então isso aqui também é muito legal e muito útil, principalmente para quem tá fazendo SaaS, né? Que você tem vários planos, igual a gente aqui, ó. A gente tem o plano free, que basicamente é um plano transacional, né, só que capado, e a gente tem o plano marketing. Então, baseado nisso, a gente mostra ali as features que você tem baseado, né, no plano que você contratou. Isso aqui realmente é muito útil. LLM Analytics. Isso aqui é muito massa para você que tem várias coisas rodando dentro da tua aplicação. Você usa, sei lá, a API as APIs da OpenAI, as APIs da Anthropic e etc. Você consegue fazer um analytics aqui de cada provider, quanto que você está gastando, quanto que você não está gastando. Tem várias coisas bem bacanas para você utilizar aqui dentro do PostHog, tá? Isso aqui realmente é bem massa. E aí você pode conectar lá com a nova tool do Stripe, né, de billing para LLM, se você cobra o seu cliente por tokens, né, esse tipo de coisa. É bem massa, realmente é bem útil para quem trabalha com LLM. No nosso caso aqui, as nossas coisas são bem tranquilas, né? Então a gente não precisa disso. E outra, a gente também não cobra o nosso usuário por token, então não faz muito sentido para o nosso caso de uso, mas é muito útil para muita gente. Essa feature aqui, né, a Analytics de receita, né, Revenue Analytics, é muito legal porque você vai definir a moeda, né, que você cobra os seus clientes, você vai colocar aqui a sua conta do Stripe, ele vai sincronizar os seus dados do Stripe com o PostHog, e aí você consegue fazer várias coisas, né? Por exemplo, eu defini aqui a nossa meta, né? A nossa meta é chegar até 30/6 com $5.000 de MRR aqui no SendKit. E aí você consegue acompanhar todos os dados, né? Por exemplo, você vai ter métricas sobre o seu LTV, sobre o seu CAC, sobre o seu churn, quanto de growth, né? Quanto você está crescendo ali de receita semana a semana, mês a mês, etc. Então é muito legal porque você está entendendo que você está criando tipo como se fosse um computador de bordo, assim, da sua empresa. Tipo, é muito massa mesmo. E só um parênteses, né, pra quem não sabe, o PostHog é uma ferramenta open source, então, tecnicamente, você poderia baixar, instalar na tua máquina, né, ou na tua VPS e rodar. Mas, honestamente, é uma plataforma meio complexa de fazer a hospedagem e o preço dela é ridiculamente barato pra quem tá começando, sabe? Eu não vejo por que fazer self-hosted disso, sendo que eu posso pagar, sei lá, $1 por mês e utilizar a plataforma e não ter dor de cabeça nenhuma com isso. Então, pra mim, faz muito mais sentido usar a versão cloud deles. Mas é uma informação útil pra você saber e todo o código deles está disponível lá no GitHub. Lembra que eu falei pra vocês lá atrás, né, que o Analytics deles, né, como se fosse o Google Analytics ali, você consegue criar, né, alguns funis personalizados pra traquear? Vou mostrar pra vocês aqui na prática. Eu tava rodando uma campanha, né, no X, né, no Twitter. Foi uma campanha que durou ali 1 ou 2 dias, foi bem rápido pra gente testar. E ó, olha isso.
isso, a gente teve 114 pessoas que vieram lá do Twitter, porque eu criei um gráfico para isso. Dessas 114 pessoas, tivemos 4 pessoas que fizeram um cadastro, né? E 3 que chegaram a realmente efetivar aí o onboarding. Isso aí dá 2,63%, como vocês podem ver. Então isso é muito legal, porque você consegue realmente ali ter os dados muito destrinchados, né? Muito claro ali para você. Você vai analisar, né? Pô, essa campanha aqui tá rolando, eu tô botando R$100, tá voltando, sei lá, R$500. Pô, vou colocar mais dinheiro nessa campanha. Ou não, pô, essa campanha aqui não tá rolando. Como foi essa campanha aqui do Twitter, né? Não tava imprimindo muito, até teve os cadastros aqui, mas não tava tendo muita impressão. Então a gente parou, tá agora reformulando os criativos e vamos começar a rodar novamente essa semana. Então é bem legal que você consegue fazer esse traqueamento, né? Criar esses funis aí, do cara chegar no teu site, quem se cadastrou, o cara chegou no onboard, o cara comprou e etc. Isso aí é bem legal. Mas lembre-se, né, que você tem que fazer todo aquele traqueamento que eu mostrei antes ali no site, né, dos UTMs, etc. Tem várias outras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, mas não vou conseguir mostrar, né, porque senão vou ter que mostrar dados de clientes e aí não é legal. Mas, por exemplo, essa parte aqui, né, você consegue criar grupos, né, no caso do SendKit, a gente tem os times, né, e aí você tem várias pessoas dentro de cada time, né, então você consegue fazer esse traqueamento de times, de pessoas, e aí você consegue criar toda a timeline daquela pessoa, né, o cara clicou no botão X, no Y, no Z, foi pra página de pagamento, mas ele não pagou, aí com isso você consegue fazer um trigger para mandar um e-mail para ele, né, pô, volta aqui, não esquece da gente, tal, continue a sua jornada no SendKit, você consegue fazer várias dessas coisas. Eles têm uma outra feature que é muito legal, que são os workflows, né, basicamente é você criar ali um N8N, né, como se fosse um Zapier da vida. Vou mostrar aqui para vocês, ó, nessa imagem aqui fica muito claro, né, o que você consegue fazer. Você tem um trigger, que aí manda um e-mail, aí você aguarda um tempo, manda um e-mail de novo, uma saída. A gente também tem isso lá no SendKit, mas o legal aqui é que você consegue criar esses triggers, né, baseado nos dados que você já tem. Então, pensa que, tipo, o Post Hog, né, é como se fosse um balde, assim, com milhares de dados e você pode usar esses seus dados para fazer qualquer coisa, né? Você pode mandar um e-mail pro cara, um SMS, mandar mensagem no Slack, etc. Isso realmente é muito legal e nos dá muitas possibilidades, sabe, de criar coisas. Eu acho isso muito massa, assim, muito massa mesmo. E para vocês terem uma noção da quantidade de coisas que eles têm, dá uma olhada nessa documentação aqui deles. Cada um desses itens dessa lista seria um módulo deles, assim, sabe? Eles têm até um módulo de fazer tour de produto, sabe, que vai passando as coisas, assim. Eles estão agora lançando, né, o módulo de suporte, exatamente, suporte, onde você vai poder ter um chatzinho ali para você falar com o seu cliente, etc. Esse módulo ainda tá em beta, mas eu acredito que eles devem lançar em breve isso daí. Eles têm bem essa pegada, sabe, lança as coisas em beta, vê se a galera curte, se a galera usou, testou, eles melhoram o produto e assim vai indo. É bem uma pegada startupeira, assim, sabe? Uma outra informação legal, eles são acelerados pela Y Combinator, né? A PostHog é uma empresa powered by Y Combinator, então é bem legal, você sabe que vai ter uma empresa realmente robusta por trás, trabalhando, e não é uma empresa que vai morrer amanhã, né? Assim a gente espera, né? Então é isso, galera, esse é um pequeno overview, assim, do que é o PostHog, do que você pode fazer com o PostHog, assim, dá pra fazer muita coisa massa. Cara, se você não tá usando o PostHog, realmente você tá rodando o teu SaaS aí meio que às cegas, né? Porque, cara, você consegue fazer tudo ali. Você consegue ver o Analytics, né, como eu mostrei pra vocês, você consegue tracar a sua receita, as suas campanhas, criar os funis, etc. É realmente muito top. Se você não tá rodando, cara, infelizmente você tá perdendo tempo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado para que você tenha uma noção, né, do que você pode fazer e assim você comece, né, a implementar o PostHog. Eles têm também MCPs que ajudam muito, né, muito mesmo na sua implementação, porque o que você vai fazer? Você vai conectar ali no seu MCP, no seu Cloud, no seu Gemini, etc. E você pede para ele mesmo ir fazendo a integração. Então isso é muito massa, porque ajuda muito e facilita muito a vida na hora de você fazer essa integração, sabe? Você consegue fazer isso, tipo, sei lá, em 1 hora você já faz uma bela integração com eles. Ajuda bastante. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, dar o joinha. Se você tem alguma dúvida ou se você realmente curtiu mesmo o vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo. Se você tiver dúvida, também comenta aí que eu respondo todo mundo, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!